Abra por bondade, queridos, a sua Bíblia em Neemias, no capítulo de número 2. Livro de Neemias, capítulo de número 2 da nossa Bíblia Sagrada. Neemias, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 8. Neemias, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8. Até a Bíblia, pastor esqueceu hoje. Estou trabalhando com machado emprestado hoje. Os irmãos estão aí? Verso de número 8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo boa mão de Deus sobre mim. Coloque a mão no seu coração e converse com Deus nesta oportunidade. Altíssimo Deus, eterno e soberano Pai, te damos graça pela oportunidade de estarmos em tua casa e adorarmos, bendizermos, magnificarmos o teu santo nome, aprendermos um pouco mais da tua palavra. Estamos, Senhor, no primeiro culto de ensino do ano de 2021. Para tanto, ó querido Espírito Santo, eu quero lhe pedir que venhas estar usando-me a mim, teu servo, pastor Eurípides, como vaso de bênção para poder transmitir a tua palavra aos corações dos irmãos que ora nos ouve e nos escutam. Meu Deus, faça de mim o teu querer. Eis-me aqui, usa-me a mim como vaso de bênção para abençoar os teus filhos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Tomai assento, queridos, ficai à vontade, na liberdade do Espírito Santo de Deus. O irmão já pode colocar os slides aí. Enquanto ele coloca os slides, vamos cantando aquele corinho, Deus está aqui. Vamos adorar ao Senhor com esse hino. Deus está tão certo como aqui. Oh, tá bonito, aleluia. Tão certo como amanhã que tão certo como eu te falo, eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, oh, que coisa gostosa, adore com a sua alma, de todo o meu, e na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Oh, aleluia! Eu sinto que Deus está aqui nesta noite, irmãos. Aleluia! Queridos, antes de nós entrarmos aqui propriamente no estudo da palavra do Senhor nesta noite, deixai-me, por gentileza, estar fazendo aqui um importante apontamento. Eu sei
porque a diretoria, ela já foi formada, os irmãos já sabem os respectivos cargos em que cada um estarão. Logo, logo nós vamos estar também passando para os irmãos a respeito de cada cargo, aquilo que nós já falamos no domingo. Mas eu sempre hoje conversando com uma pessoa, obreiro nosso aqui, e já na segunda-feira também conversando com a irmã, a nossa tesoureira, pastor Jackson também, nós dialogando sobre algumas dificuldades aqui. E eu estava meio que queixoso conversando com ela, porque eu sei das demandas, das dificuldades do departamento de coordenação de obras do nosso campo. Então são muitas as atividades, muitas questões para resolver. Certo que nós já fomos lá por 4 vezes e eles marcam e remarcam, né? E eu até conversei com a irmã Eliane e disse: irmã Eliane, eu estou achando que vou usar o expediente, eu não gosto de atravessar as coisas, mas a gente tem um livre acesso com o pastor Amarildo, eu vou conversar com ele e reclamar do departamento de obra, porque a última vez marcaram nessa semana, nós iremos ainda, lá no início do mês passado, não vieram, não deram nenhuma resposta, porque o fato de não vir, com certeza foi por um motivo, mas se alguém não me explicar, eu não vou saber o motivo. Então por isso que é importante a justificativa, até para a gente justificar. Eu fiquei meio que contrariado com aquilo dali, mas mesmo assim com o coração doído, porque eu tenho dificuldade, irmãos, Deus sabe disso, minha esposa também, de queimar o trabalho de alguém, porque eu sei que alguém está fazendo. Eu preciso também entender que estão terminando, concluindo uma grande obra ali na 14, estão fazendo outras congregações, então não é um campo que também está aí à toa, eles estão trabalhando, a gente precisa também entender. Mas eu preocupado com algumas questões aqui, e a irmã e o pastor Jackson, primeiramente a irmã Eliana, né? Depois o pastor Jackson conversou algo que nos abriu a mente, né? Sobre aquilo que nós já estávamos conversando. Ela: pois pastor, interessante, eu estava conversando agora mesmo com o pastor presbítero Siminei, ele faz obras aí em todo o estado, né? Entende, é construtor e tudo mais, então assim, quem sabe o senhor conversando com ele, ele entende. Eu digo: pois eu preciso realmente colocar, porque em todas as congregações que eu trabalho, geralmente a gente coloca um coordenador de obra, né? E faltou esse departamento, e eu gostaria de estar hoje falando para os irmãos, já passando aqui. No domingo nós vamos estar dando posse, que é o culto oficial, né? Mas hoje eu já quero estar apresentando o nome. E hoje eu conversei com ele, de muito bom grado, ele aceitou o desafio e disse que está à disposição, entende muito bem. Ele inclusive, segundo a fala da irmã Eliane, me passou, mesmo dentro da limitação dela, explicou mais ou menos algumas dificuldades. Eu entendi bastante claro, porque eu estava muito preocupado com o quê? Porque eu fico pensando, às vezes vocês pensam que não, mas pastor pensa um bocado de coisa, porque alguém dizia: não, a questão aqui é derrubar e fazer de novo. Aí eu olho para as paredes e tem um bocado de rachadura. Eu digo: meu Deus, se esse negócio cair na cabeça do povo, eu não falo para ninguém, mas todo dia eu estou orando. E eu fui lá, e os irmãos não têm ideia o tanto que eu fui incisivo com esse pessoal. Vamos resolver logo esse problema lá, porque se essa igreja cair na cabeça do povo, né? Porque eu não sei as bases que foi feito isso daqui. Então alguém disse que entende um pouco de obra e disse: não, isso aqui era só se fizesse outro. Mas nós temos aqui pessoas que já congregam há muito tempo, que sabem mais ou menos como foi o processo da igreja, tais como o irmão Carlos Júnior e o presbítero Seminei. Conversando com o Carlos Júnior, deu toda mais ou menos noção da planta, e os alicerces, ela é muito bem feita, muito bem estruturada. O que falta é um ponto ou outro de dilatação, que não há necessidade, por exemplo, de derrubarmos ou fazermos um grande, porque a minha preocupação é nós não termos dinheiro para uma grande construção, né? Então, graças a Deus, nós temos pessoas aqui aptas para compreender, e ele deu os apontamentos ali, falou com a irmã. Eu não conversei ainda basicamente com ele, mas naquilo que ele conversou com a irmã me passou, eu entendi muito bem, e as soluções que ele apresentou. Então, gostaria de estar apresentando agora o presbítero Siminei. Por favor, fique em pé.
No domingo ele estará tomando posse, mas eu quero estar apresentando. Ele será o primeiro coordenador de obras aqui da nossa congregação. Isto significa dizer que tudo quanto for de obras que for ter aqui na congregação, agora precisa passar pela aprovação dele, porque ele entende mais ou menos dessas coisas. Ele me passa os apontamentos e a gente passa para a igreja. Possivelmente ele vai precisar de um auxiliar nessa área, mas ele entende melhor, os irmãos que melhor entendem sobre essa questão de edificação, elétrica, hidráulica, todas essas questões. Ele vai depois ver um segundo auxiliar aí para ele, para estar o ajudando nessas questões aí. Importante é que ele aceitou o desafio e já nessa semana vai estar fazendo aqui um laudo para nós, para ver o que a gente pode fazer, tendo todo o cuidado para ter um enxugamento, dentro das possibilidades que a igreja tem, sem comprometer a segurança do templo e dos irmãos, eu tenho certeza disso, e dentro de um orçamento que é mais interessante. Quem está lá de fora não sabe as necessidades nossas aqui, a dificuldade financeira. Então melhor alguém que está aqui, que conhece essas questões. Eu fiquei muito feliz desde a hora que a irmã me falou sobre isso, e meu coração me encheu de alegria por isso. O senhor aceita o desafio, presbítero Siminei? Muito bem. A igreja, os irmãos aceitam a nossa indicação? Glória a Deus. Amém. Podeis assentar, fique à vontade. No domingo estaremos dando posse mais esse departamento que nós acabamos de criar aqui na congregação. Amém, queridos? Hoje vamos estar falando sobre a excelência do serviço cristão. A excelência do Amém. Próximo slide. Esse é o tema que nós queremos estar meditando com os irmãos nesta noite. Mateus 25:40 fala: em verdade vos digo que quando fizeres qualquer coisa, alguma coisa a estes pequeninos, a mim me fizeste. Então, uma das coisas, antes de nós falarmos aqui do texto já de referência, nós já vamos estar lendo daqui a pouquinho, e uma das coisas bonitas que outro dia eu conversava com o pastor Jackson, e ele falando que o serviço cristão é isso, a mordomia cristã. Nós, como servos de Deus, obreiros da casa do Senhor, nada mais somos do que servos, porque Deus nos separou para servir, para fazer um serviço. Quando Deus ele coloca o homem na terra, ele coloca obrigações para o homem, não fez ele para ser desocupado. Então ele vai colocar para o homem administrar. Já falei aqui uma outra ocasião que nós não somos donos de nada, nós apenas estamos zelando como bons mordomos aquilo que Deus confiou a nós. Texto de referência está em Neemias 2:81, é isso? Será que eu anotei certo, Jesus? 2:81, Neemias 2, essa referência ele foi a pressa, irmãos, é a pressa, não tem esse 2:81, não, é 2:8, esquece esse 1, eu apertei ele aí sem querer. Neemias 4:6, porque o 2:8 nós já lemos, vai nos dizer da seguinte forma: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Verso de número 6: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Muito bem, já pode passar para o próximo slide. Eu não vou entrar, irmãos, bem dentro dessa história de Neemias, porque aí nós vamos ter que entrar na história. Eu até gosto, mas para o tema proposto que nós queremos apresentar, vamos nos ater mais mesmo ao tema, a excelência do serviço cristão. E a excelência do serviço cristão,
ele envolve como que um tripé, essas três coisas aí, que é a fé, a comunhão e o serviço. Primeiro, para exercer e fazer o serviço cristão, é preciso fé, sim ou não? É preciso fé. Por quê? Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. É a palavra que nos diz, Hebreus no capítulo 11 e o versículo de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí vai explicar por quê. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, primeira coisa, você precisa ter fé, porque você está trabalhando para algo que não se vê. Você está trabalhando para algo tão importante e grandioso que você acredita como você acredita no vento. E você está vendo o vento? Está vendo, sim ou não? Mas você sente ele. Da mesma forma também é Deus. Por fé nós sentimos a presença dele, nós sentimos a sua brisa, nós sentimos ele nos envolver. Então é importante por demais nós entendermos isso. O serviço cristão, ele sempre vai envolver fé. Pastor, para fazer qualquer coisa na obra de Deus eu preciso ter a fé, exercitar a fé? Precisa, querido, do contrário o serviço estará comprometido. Segunda coisa, eu preciso ter comunhão. Que espécie de comunhão é essa, pastor? Aí agora entra algo bastante interessante, porque aqui eu preciso falar em dois níveis: a comunhão no sentido vertical com o Pai, que é amar a Deus sobre todas as coisas aqui na terra, e a comunhão agora horizontal, que é essa comunhão entre os irmãos, que é muito importante e está contida inclusive nos dois principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, vertical, e ao próximo, horizontal, como a você mesmo. Para amar o próximo, necessário e importante dizer que primeiro você precisa se amar, porque tem pessoas que amam tanto o outro semelhante que esquece de amar a ele próprio, esquece de observar que ele precisa ter amor próprio, esquece que a vida dele independe do outro e que depende mais de Deus. Porque tem pessoas que quando perde alguém, ou quando o namorado termina com a outra moça, ele imagina que a vida dele acabou, que está tudo acabado. Então está errado, não é por aí. Então nós precisamos estabelecer essa linha de contato. O serviço cristão sempre dependerá de fé e sempre dependerá da comunhão com Deus e com os irmãos. Pastor, eu posso exercer o exercício cristão sem a comunhão? Até pode, mas Deus não recebe. Sabia disso? Até pode, mas Deus não recebe. É por isso, irmãos, que a gente precisa curar as nossas feridas. E o interessante é que na obra de Deus existem várias cabeças, existem várias opiniões, e você precisa entender que todo ser humano ele tem uma característica ímpar, singular, que o difere um do outro. Um é mais fleumático, um outro é mais sanguíneo, alguém tem um temperamento muito intempestivo, explosivo, já alguém é sereno, é tranquilo, é mais ameno em suas divagações, nas suas conduções das suas coisas. E essa linha tênue de uma personalidade para outra, a gente precisa estabelecer limites, ética e conduta que faça-nos ter uma relação amigável. Eu preciso, acima de tudo, da comunhão, exercer algo que é primordial, importante, se eu quiser ir para o céu, que é o amor. E é o amor que vai fazer, e aí está o vínculo, porque o amor ele vai estabelecer a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Por quê? Porque o amor ele tudo sofre, o amor ele tudo supera. Irmãos, existem coisas na nossa vida que se não fosse o amor, jamais nós conseguiríamos passar por cima dela, porque via de regra as pessoas nos decepcionam, e via de regra
inadvertidamente, algum dado momento da vida sua, por mais correto em que você seja, você vai falhar com alguém, você também vai contrariar alguém, e Deus principalmente, você contraria Ele todos os dias. Então o amor, ele faz com que a gente perdoe, que a gente releve, que a gente passe por cima, e nada mais administra essa questão ou ilustra essa situação, por exemplo, de que um casamento. E a igreja também é um casamento, porque nós temos o noivo, nós temos o nosso noivo, a igreja é a noiva, nós temos esse relacionamento, o relacionamento com os irmãos, e relacionamento, irmãos, gera atrito, gera desgaste. Você já observou que o terreno lá do vizinho, a grama do vizinho é sempre mais fresquinha, é sempre mais bonitinha e tal, irmãos, porque está um pouco distante. Então, em casa, família gera atrito exatamente por causa disso, por causa da convivência. E quanto mais se convive, se acentua as diferenças. E temperamento é difícil de se lidar, irmãos. Relacionamento é difícil de se gerir, mas precisa ser gerido. O serviço da igreja, o serviço cristão, por exemplo, estará altamente comprometido se a igreja não trabalhar em união, em sintonia. Alguém pega e diz: olha, o meu santo não bate com o santo do fulano de tal. Primeiro, irmãos, que santo aqui mesmo é só Jesus. Então o santo Jesus, que é o nosso santo, ama a todos. E o santo dele, o nosso santo, que é Jesus, ele se dá com todo mundo e ele ama todo mundo. Então o seu santo é Jesus. Então, se o seu santo é Jesus, você serve a Jesus, você saberá amar o seu irmão, perdoar o seu irmão, relacionar-se com o seu irmão, ter comunhão com os seus irmãos. Alguém pega e diz, e se isola, diz: ah, mas eu não preciso de fulano, eu preciso de ciclano, eu preciso é só de Jesus. Pare, querido, com essa bobagem. É bobagem mesmo, porque nós somos seres sociáveis, irmã Marice. Nós não podemos viver isolados. Eu não sou uma ilha. Vai parecer aqui um clichê, mas eu costumo dizer que não existe nenhum de nós mais forte do que todos nós juntos. Não existe nenhum de nós mais forte do que todos nós juntos. Não tem o excelente, o supra-sumo bom, se ele não tiver alguém para o auxiliar. O pastor, por mais competente, mais dedicado que seja, se ele não tiver uma equipe boa para o ajudar a administrar, ele tenderá ao fracasso. Qualquer departamento na igreja, se não tiver uma boa e uma administração boa junto com os irmãos que ajudem a conduzir aquele departamento, ele não conseguirá fazer nada sozinho. Mas você quer ver uma igreja vitoriosa, uma igreja que não para, uma igreja cujas portas do inferno jamais prevalecem contra ela? É uma igreja onde não habita a facção, a emulação, a divisão, o ciúme, a discórdia e a murmuração. Você quer ver uma igreja crescer a passos largos? Dissemina do meio da igreja dissensão, facção, emulação, divisão, ciúme, discórdia e murmuração. Aí você vai ver a igreja crescendo. Agora, se a igreja começar a formar panelinha, se a igreja começar a formar grupos, se houver dissensão, se houver ciúme, discórdia, é bíblico, irmãos. A Bíblia diz que o reino dividido não subsistirá. Então a importância da união, e essa união, ela começa com Deus, e ela vai estar sempre com os irmãos. E a Bíblia ainda diz mais, que nós seremos mentirosos se nós dissermos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão. Por quê? Aí o apóstolo já vai explicar, o apóstolo do amor, como é que eu posso amar a Deus a quem eu nunca vi, e eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo todos os dias. Então que dificuldade é essa? Somos mentirosos, irmãos. Eu não acredito em alguém que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão. É muito complicado. E eu digo mais, não entra no reino do céu, porque a Bíblia diz que nenhum homicida entra no reino do céu. E aquele que odeia, ele já matou o irmão dentro do seu coração.
ele não deu um tiro na cabeça dele, ele não disparou uma arma, ele não enterrou aquele irmão, mas dentro do seu coração, irmã pastora Vera, já sepultou, já está morto, já acabou. Você já viu? A partir de hoje, fulano de tal não existe mais para mim, acabou. Aquela pessoa está morta no coração do outro. Quer dizer, ele mesmo proclamou. O ódio foi tão grande que ele foi capaz de matar o sentimento de irmão que ele tinha no coração. Então o sentimento de união, de comunhão, ele é muito importante, irmãos. Eu costumo dizer que tudo que começa com união e termina com amor, a probabilidade de dar certo é 100%, porque aí existe a perfeição, que é a união que gera a paz, e diz que seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, e o amor, que é o vínculo da perfeição. Então aquilo que é perfeito é 100% correto, e nós podemos afirmar com toda a convicção, sem nenhuma sombra de dúvida e sem nenhum medo de errar, que a probabilidade é 100% de dar certo. Mas precisa começar com união, terminar com união e terminar com amor. É o que Franklin Otávio já nos diz, que a união traz a força traz a vontade traz a esperança traz a paciência traz a sabedoria, e a sabedoria traz o amor. Aí sabe o que o amor faz? O amor liberta a consciência. Irmão, coisa gostosa é quando você sabe que você vive a essência do amor, não tem peso de consciência, porque o amor já lhe sondou, o amor no seu coração já perdoou, não existe raiz de amargura, então você não tem peso de consciência, porque o amor já tratou, o amor já fez o vínculo da perfeição, e as coisas estão maravilhosamente bem. Os irmãos estão entendendo até aqui? Fé, comunhão, serviço. Agora chegou o ponto em que nós vamos estar trabalhando um pouquinho mais o serviço cristão, a excelência do serviço cristão. Feita essa introdução, pode passar o próximo slide, por gentileza, meu amado e querido irmão. Primeira coisa que nós queremos estar falando é que nós honramos a Deus com o quê? Olha lá o slide. Nós honramos a Deus com? Nós honramos a Deus com? Agora eu vou lhe fazer uma pergunta sobre esse tema. Você acha que no passado o trabalho era mais digno de honra do que nos dias odiernos? Sim ou não? Quem que acha? Deixa eu ouvir duas questões aqui. O que o senhor acha, pastor Jackson? É do mesmo jeito? A pergunta é: você acha que lá no passado o trabalho era mais digno de honra do que nos dias de hoje? Quem acha que o trabalho era mais valorizado no passado do que hoje nos dias atuais? Ele diz que é igual. Alguém uma outra opinião, ou mais de duas opiniões? Culto de ensino é isso, irmãos. Eu não posso ficar aqui só falando. Eu preciso também da participação de vocês, das perguntas, das indagações. Alguém quer comentar mais sobre isso? Sobre a questão da honra do trabalho. Você acha que no passado ele era mais digno de honra do que está sendo digno de honra nos dias de hoje? Irmã Eliane, se não disser, eu pergunto. Era mais digno de honra, né? É, né? Ah, tudo bem. Achei que é igual. Então ela ficou na mesma posição do pastor Jackson. Presbítero Erinaldo, o senhor acha, na sua opinião, o trabalho era mais digno de honra lá no passado ou no presente? Igual, né? Muito bem. Então nós vamos. Eu quero dizer que nenhum acertou, em parte. Quer dizer, para Deus ele nunca mudou, ele é tanto digno de honra lá no passado como no presente. Então nesse sentido o pastor Jackson e a nossa irmã acertou, porque para Deus
ele fez o trabalho digno, e ele é digno, ele é hoje e eternamente. Deus não muda, o homem até muda, mas as placas que permanecem lá certas. O interessante, irmãos, que Deus ele não passa por cima dos seus princípios. O homem até passa, o homem se corrompe, mas Deus jamais passa por cima dos seus princípios. Os valores empregados por Deus não mudam, eles são imutáveis. Então, para Deus, eu preciso entender que o trabalho, ele sempre foi digno, e ele foi digno para Deus no passado, é no presente e será no futuro. Agora, a pergunta é para o homem, nós aqui. Talvez eu não tenha formulado direito a pergunta. Para nós, o homem, no passado, o trabalho era mais digno de honra do que no tempo presente. Então, assim, ao contrário do que muitos pensam, no passado era infinitamente, quantitativamente e qualitativamente inferior à honra do trabalho aos dias de hoje. Eu não estou falando de 100 anos, coisa de 200 anos, 300 anos, porque nós vamos ver nossos pais trabalhando, nos ensinando valores, mas aí esses valores já veio depois do período renascentista para cá. Do período renascentista para trás, a questão do trabalho, irmãos, por incrível que pareça, e isto não é bíblico, porque Deus, é isso que eu quero mostrar para os irmãos, o trabalho sempre foi valorativo. Deus valoriza o trabalho e não gosta, inclusive, de cabra preguiçoso. Ele gosta de cabra trabalhador, que trabalhe, e eu vou provar isso para os irmãos. Mas o interessante é que o homem, com o passar dos séculos, ele associava o trabalho à servidão, à escravidão. Por exemplo, se você pegar os grandes impérios, se você for pregar Roma, o Império Romano, o Império Grego, que foi o que tem raízes até nos dias de hoje, e a cultura deles foi tão importante que está arraigada até nos séculos dos séculos, até nos dias de hoje. Culturas que era grego-romano nós não utilizamos nos dias de hoje, foram os maiores impérios que passou por aqui. Você vai pegar, por exemplo, uma Grécia antiga, em que toda ela menosprezava o trabalho braçal, o serviço braçal. Então, você vai pegar, por exemplo, Platão, que é o maior expoente depois de Sócrates. Você vai pegar, ele achava o trabalho que se fazia, ou o exercício das profissões, ele escreve isso em sua Odisseia, que o exercício das profissões era algo vil, degradante e desprezível. Você já parou para pensar? Então, para eles, a pessoa que trabalhava, que tinha que trabalhar, era aqueles menos afortunados, de pouca inteligência, e eles que eram o dono do poder, que eram os inteligentes, que eram as pessoas superiores, então eles tinham o poder de subjugar o mais fraco e colocar ele para trabalhar e fazer toda sorte de serviço, e os barão ficava acomodado em um berço esplêndido, descansando para sempre, achando-se a última bolacha do pacote, por incrível que pareça. Aí a pergunta é: Deus concorda com isso? Não. Outra pergunta difícil: você acha que nos tempos bíblicos era diferente, sim ou não? Sim ou não? Não era diferente. Você vai observar, quem era Onésimo? Era escravo. Escravo de quem? De Filemão. Percebam. E Filemão era onde reunia a igreja lá em Tessalonicenses, na casa dele. Então percebam que existia já naquela época a escravidão. Deus concordava com isso? Não. Mas ele interfere? Não. O homem escolhe o que ele quer fazer. Agora, é tão verdade sobre isso que o apóstolo Paulo até explicou a respeito dessa questão. Ele fala com os servos, ele fala com os senhores, ele explica como deve ser o tratamento para ser justo. A bem da verdade, irmãos, que existe todo tipo de trabalho. Agora, você já pensou se todo trabalho fosse o de ficar atrás de uma mesa? Como é que o povo ia comer?
Como é que ia chegar o arroz e o feijão? Agora aí que está a inversão de valores, porque para muitos a importância está naquele que tem o dinheiro, que tem o ter, mas para Deus o mais importante é o ser. Aí eu pergunto, questão valorativa, será que um serviço desse mais inferior é menos valorativo do que uma grande profissão de alguém que está numa alta escala, no ápice de uma indústria, de uma agência de administração ou alguma coisa do tipo, algum executivo? Vocês acham que há uma diferenciação? Eu acho que é tudo igual. E se formos colocar na balança, na questão valorativa, talvez diante de Deus, o serviço que coloca a comida dentro de casa de cada pessoa, do pobre e do rico, é mais importante, é mais valorativo. Porque se nós formos perceber, sem comida, quem é que sobrevive, irmãos? Quem é que consegue? Então é necessário, e é essa a questão que eu quero falar, e eu quero provar para os irmãos que todo o trabalho é digno, e Deus abençoou toda espécie de trabalho. Agora a diferenciação quem faz é o homem. Infelizmente, essa questão valorativa quem vai dar é o homem, mas a de Deus ela permanece justa e imutável, ela jamais muda. Pode passar para frente, meus irmãos. Ainda dentro desse tema, nós honramos a Deus com o nosso trabalho. A palavra trabalho vem do latim tipalium, utilizado para designar instrumento de tortura. Ficou ali junto, me desculpe. Para muitos, durante muito tempo, o significado de trabalho era associado a fardo e sacrifício. Na Grécia Antiga, o trabalho era desprezado, é aquilo que eu falei, pelos cidadãos livres. Platão, por exemplo, achava o exercício das profissões vil, degradante. Nos tempos do cristianismo, é aquilo que eu acabei de falar, dando o exemplo aí de como funcionavam essas coisas, as pessoas mais humildes ou os escravos, e isso perdurou durante muitos e muitos anos. Depois do período renascentista é que essas coisas vêm melhorar mais um pouco aí. Pode passar o próximo slide, por favor, ainda dentro desse tema. A importância do trabalho na vida do homem. O trabalho está presente na realidade humana. Antes mesmo do pecado, Deus deu capacidade para o homem relacionar-se com ele e o nomeou como mordomo, é o que eu falei, para administrar. O mordomo apenas administra, e gerente de toda a criação. Gênesis 1 e 28, Salmos 8, 5 e 8. Deus não fez o homem para ser um. Leia comigo. Deus não fez o homem para ser um. Deus não fez o homem para ser um. Traduzindo, irmão, Deus não fez o homem para ser vagabundo, não. Deus não gosta de cabra preguiçoso. Não gosta não, irmão. Deus, ele valoriza o trabalho. E isso que eu estou falando é sério. Uma das formas de nós honrarmos a Deus é com o trabalho, porque ele deixou o trabalho para nós. E é uma realidade, a palavra de Deus, e Deus ele vai ser tão enfático a respeito, inclusive, aqui desta realidade, sobre a questão da importância do trabalho. Provérbios, eu pensei que tivesse anotado, mas está em Provérbios 6 ou 9, aonde vai falar sobre essa questão, assim, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Acho que no verso 6 e no verso 9 ele vai falar ainda: até quando, preguiçoso, tu ficará deitado, ficará prostrado? Até quando? Então quer dizer, Deus se indigna com o camarada preguiçoso. Então assim, uma grande realidade que a gente precisa ter em mente é que Deus não fez o homem para ser desocupado, não. Alguém pega e diz: mas o homem não passou a trabalhar só depois que ele pecou? Não, irmãos, ele já nasceu trabalhando. Pare com essa bobagem, eu provo para você. Deus fez o homem para o trabalho. O que Deus deu para o homem foi a canseira, o enfado. Quer dizer, antes ele trabalhava, mas não se cansava. Antes ele podia fazer todas as coisas, mas ele tinha vigor, ele tinha as forças renovadas todos os dias.
Porque na virada do dia, Deus encontrava com ele, Deus falava com ele, e quando ele se encontrava com Deus, todas as forças eram renovadas diariamente, de tal forma que nunca Adão se cansava, mas o trabalho sempre teve. Ou você acha que quando Deus diz assim, olha, você está vendo as aves, você vai dominar tudo isso? E quem que você acha que estava dando nome aos animais? Quem disse que vaca era vaca? Foi Adão. Quem disse que porco era porco? Foi Adão. Ele que deu o nome aos animais. Isso é trabalho, irmãos. Então perceba que Deus fez o homem. Aí alguém diz, não existia trabalho. Não, o que não existia era canseira, fadigo, espinhos e o quê? Abrolhos, cardos. O que não existia era as ervas daninhas, irmão. Era tudo perfeito. Era urtiga, canseira, fadiga, enfado, mas trabalho sempre existiu. E eu lhe digo mais, Deus ele detesta tanto porque vagabundo por excelência eu só conheço um, que é Satanás. Perceba que quando ele vai encontrar com Deus na audiência para falar de quem? De Jó. A título de informação não é Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, não. Por incrível que pareça, se você for pegar uma cronologia, o primeiro livro é o livro de Jó. É o primeiro livro dentro da cronologia. Ele foi no período patriarcal, depois que vem toda essa questão aí de Moisés, o período patriarca, Abraão, ou vem Abraão, depois Moisés e tudo isso. Se nós formos pegar e traçar uma linha aqui, Jó, ele é o primeiro livro. Então quando Satanás vem ter essa audiência aqui, quando ele vai ter audiência, ele vai dizer o quê? Vai acusar Jó. Aí Deus pergunta para ele assim, de onde vem Satanás? Aí ele diz assim, olha, de vaguear pela terra. Quer dizer, estava vagueando, né? Vagabundando, passeando de um lugar para o outro. Quando você vê um crente vagueando muito de um lado para o outro, sem rumo, sem direção, comendo na casa de um, comendo na casa de outro, trabalhar de jeito nenhum, cuidado com ele, não está muito com Deus não. Eu já vi, irmãos, uns profetas, e ele já até congregou comigo há muitos anos atrás, mas tinha uma tal de profetisa, irmão, mas ela profetizava, e o que tinha de irmão que acreditava naquilo que aquela irmã contava, era tanta sandice. A irmã chegava, e ninguém se incomodava com isso, achava bonito. Ela todo dia chegava na casa, porque ela tinha um marido dela, que não era crente, tinha vontade de ser crente, mas não vinha para a igreja, porque a mulher era ruim demais dentro de casa. Não varria uma casa, não lavava um prato, não fazia uma comida com o camarada que trabalhava o dia inteirinho, coitado, porque estava de olho seco. Chegava em casa querendo comer, a missionária batendo perna, irmão. Aquilo me revolta, e dizia que e usava o nome de Deus, a coisa mais bonita. Irmão, eu tenho dó de uns crentes que ficam usando, a Bíblia diz, e é sério, Deuteronômio no capítulo 11, e o versículo 3 diz que assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não vai tomar por inocente quem anda tomando o nome dele em vão. A gente tem que parar de tudo estar usando o nome de Deus, toda coisa é Deus. Eu senti de Deus, tu sentiu de tu mesmo, tu está sentindo de você mesmo. Se você disser que está sentindo de Deus, irmão, garanta isso, ora, tenha comunhão, não pode usar o nome de Deus dizendo que Deus me... Não, às vezes eu digo, eu senti, irmão, eu estou sentindo de mim mesmo, se é de Deus, não sei. Então tem pessoas, tudo é o nome de Deus, irmão, eu tenho dó desse tipo de gente, e geralmente esse pessoal que é metido a profeta, eu não sou contra a profecia, eu vou depois de estar trazendo aqui futuramente, lá para o meio do ano, não sei, as características de um verdadeiro profeta, para você ver o que é um verdadeiro profeta, e não esse monte de gente aí que fica usurpando o dinheiro do povo, enganando o povo, e um monte de gente acreditando nesse tipo de coisa. Primeira coisa, esse tipo de profeta geralmente nem conhece Bíblia, e ela dizia, olha, de repente ela chegava 40 dias sumida, e ela aparecia na igreja, pastor, me desculpa, não deu nem tempo de pegar a carta, Deus me mandou depressa para Goiânia. Ela não sabia que o marido dela já tinha vindo pastor. Eu digo, irmão, não tem nada a ver com isso, eu nem dou oportunidade para a tua irmã aqui, ela não tem oportunidade, ela anda fazendo os cultos aí nas casas. Ele disse, pastor, ela sumiu de casa, pegou uma carona com um cidadão que eu não sei nem quem é, que disse que é pastor, só os dois, e sumiu, se tacou no mundo, fazendo sabe lá o quê.
irmão, Deus não passa por cima da sua palavra. E ela dizia: pastor, Deus me mandou. Eu digo: irmão, como é que Deus lhe mandou? Onde eu apertei ela? E eu digo: irmã, como é que Deus lhe mandou? Não, Deus me mostrou e me falou para mim. Foi assim, desse jeito. Mas Ele lhe falou, foi por visão, foi por sonho, foi revelação. Me conta, porque eu aprendi o jeito que Deus fala na Bíblia, e eu sei mais ou menos. De repente me diz aí. Ela: pastor, porque mesmo assim que Deus fala, o senhor sabe? Eu digo: fala. Então, mas me diz, irmã, como é que Deus... Mas Deus falou, pastor. Eu digo: só me diz como, mulher, que Deus lhe falou. Ela: não, eu senti que Deus falou. E eu digo: você sentiu, irmã? E quem sabe que não pode ser o cão? Eu quero lhe provar, irmã, que é o cão que está usando a senhora e não Deus. Aí eu passei assim, esse dia eu estava mesmo irado, e eu peguei uma sequência de umas 10 coisas, de tudo coisa contrária à Bíblia que ela estava fazendo. Eu digo: Deus não passa por cima da palavra dele, não existe revelação superior à palavra de Deus, não existe sonho, não existe nada que contraria a palavra de Deus. Se um profeta está usando uma profecia, diz: Deus mandou dizer isso, e a profecia que ele está falando é contrária à palavra de Deus, não dê crédito, é anátema, não acredito nesse tipo de gente. É porque isso revolta, irmãos, de tanto que gente gosta de viver de ilusão, irmãos. Aí vive aí vagueando para cima e para lá e tal. Irmão, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Pessoa que tem preguiça de trabalhar usa na fé por aí e tal. Não, irmãos, tem que ter cuidado. Eu sou há não sei quanto tempo pastor, e um dia eu tomei uma posição. Toda a vida eu trabalhei e eu tinha as minhas coisas. Quem me conhece sabe que já tive alguns negócios, algum empreendimento. Não é questão aqui de falar sobre isso. Toda a vida tivemos coração muito aberto para a obra. Mas a primeira vez que eu fui dirigir uma igreja, e eu fui dirigir uma igreja que eu tinha aceitado Jesus, na igreja que começou na casa de uma tia minha, e eu depois, a igreja ia se acabar. Na época, a igreja devia R$9.600. Para você entender, naquela época o salário mínimo, que era o período da conversão da URV, custava R$69. Para os dias de hoje, ia dar quase R$80 mil. Quem é que queria assumir uma igreja? E o pastor colocou na justiça: ou me paga, eu levo tudo, que fez no nome dele, né? Os irmãos que pagou e tudo. Mas o pastor saiu e usou de má fé. E eu, como começou na casa de uma tia minha, eu disse: não, eu vou honrar o compromisso. Honramos o compromisso sozinho e ficamos lá durante 2 meses até vir um pastor. E o pastor não vinha. Aí quando apareceu 3 meses um pastor, aí o pastor disse: quanto que vai ser o meu salário? Quanto é que vai ser o meu salário? Então: não, por isso não, você não vai receber salário não, porque nós estamos com essas dívidas, nós só tem aqui 12 pessoas, contando com as crianças, adulta aqui nós só temos 7, então não tem jeito, é pagar água, pagar energia. Ele: não, então não quero não. Era um tal de João que disse que era de Deus, mas de Deus não estava tendo muita coisa na época não. Brincadeira, irmãos. Certo que aí o irmão não quis aceitar, o pastor presidente também na época não quis, e já naquela época, quando eu assumi a igreja, eu já era vice-presidente, um dos vice-presidentes do campo já. Há quanto tempo atrás, na época. E lá ele falou: não, pastor, então se o senhor quiser, nós colocamos você. E desde quando eu assumi a igreja, eu deixei um trabalho que na época eu fiz 20 mil associados aqui em Palmas. Era campeão de venda, eu, o senhor por nome de Félix, e também não foi de graça não. Por isso que eu digo que precisa valorizar o trabalho. Tem pessoa que não valoriza não. Esse setor aqui eu não conheci não, mas até a 44 eu saía da 91 até essas árvores aqui. Nessa aqui não vim não, mas na 33, até na 44 eu vinha de porta em porta. Sabe que hora que eu saía? Às 6 da manhã, eu e esse outro cidadão. Pensa que foi fácil vender seguro de vida, plano de saúde? Todo mundo queria ganhar para ele. Fui campeão de venda, irmãos, naquela época. Fiz mais de 20 mil associados. O tanto de dinheiro que você puder pensar que ganhei naquela época, ganhei trabalhando com suor. Mas era de porta em porta, de casa em casa. A empresa só dava 2 passezinhos. Nós saía de manhã, só chegava de noite. Tinha dia que chegava quase 11 horas da noite. Trabalhando, irmãos. Esforçando, passando tanta dificuldade, passando tanto carão, tanta humilhação, tanta coisa, mas trabalhando. Porque Deus, Ele valoriza o trabalho. E quando eu vim para a igreja, eu deixei todo o trabalho porque teve uma proposta. Porque o Ipetins tinha saído e depois o Ipetins voltou.
Aí a empresa começou a ter dificuldade porque não tinha mais para vender. Aí a seguradora Vera Cruz Emergencial do Brasil transferiu, que era para São Paulo, a sua filial, iam pagar um grande salário, mais carro, mais isso e aquilo para ir para lá. Eu optei por ficar aqui em Palmas, abandonei o trabalho, abandonei o serviço, fiquei por conta da obra, tinha assumido a dívida, paguei de 80 e poucos mil reais, fiz uma casinha no fundo para um irmão. Por isso que eu digo que ingratidão tira afeição, mas o importante é que Deus, ele não deve nada para ninguém, irmã Doralice. Deus não deve nada para ninguém. Sabe por que às vezes nós somos frustrados? É porque no terreno que a gente planta, a gente não colhe, a maioria das vezes. Porque no mundo aqui, se você plantar aqui nessa terra, é nessa terra que você vai colher, naquele chão preto que você plantou ali, o milho, um arroz. Mas na vida espiritual é interessante, é que às vezes a gente planta num terreno e diz, rapaz, mas aquele ali está difícil. E às vezes acontece, mas via de regra, e é por isso que muitas pessoas se decepcionam, porque no terreno em que você plantou, às vezes você não colhe. Mas Deus é tão interessante, tão maravilhoso, que não deve nada para ninguém. Por isso ele diz assim em Gálatas, no capítulo 6, verso 8, por isso não nos cansemos de fazer o bem, porque o Senhor ao seu tempo nos recompensará todo o bem que nós houvermos feito. É por isso que já aconteceu na minha vida, já aconteceu na sua vida, acontecerá na vida de vocês e continuará acontecendo. Você olha assim, olha, mas essa pessoa que está fazendo isso por mim, eu não sei por quê, que eu não fiz nada por ele, por que é que ele está fazendo? Receba, irmãos, toma posse daquilo que alguém está lhe dando. Um dia eu recusei uma bênção que alguém vinha entregando para mim, porque ele estava numa situação mais difícil do que eu estava, e Deus usou a minha esposa para me repreender, disse, olha, você tomou a bênção dele e deixou de receber a sua bênção, porque aquela pessoa que eu nunca tinha nada feito para ele, ele estava tirando da boca dele para me dar um suporte no momento que eu estava vivendo, que era difícil. Aí eu entendo, olha só, é porque Deus está pagando todo o bem que eu fiz, que eu retribuí para alguém. Para fechar esse quadro, essa pessoa, e eu disse, olha, você vai ser o vice aqui junto comigo, você vai ser não vai ter só um pastor não, a igreja vai ter 2 pastores. Primeira bobagem, pastor na igreja só tem um, os outros são vice. Então a primeira coisa que eu preciso, aí depois quando ele disse que era eu, ele o pastor, aí já não mandava mais não, nada, tudo era ele. Aí ele disse, isso era aquilo e aquilo, e construir uma casa para o camarada morar lá dentro, lá junto com a gente e tudo mais. Aí chegou um dia, irmãos, aí depois eu fui ajudar um outro irmão que também estava vindo lá de Palmeirópolis, e a gente está ajudando, e eu deixei tudo, irmãos. E naquela época eu passava vezes por outra vindo orar aqui, 7 dias de oração no monte. Acho que às vezes até exagero, porque Deus ele entende a nossa intenção, e às vezes você acha que aquilo ali você quer ser santo demais, e não é nem por aquilo dali. Eu tenho dúvida, muita preocupação com a pessoa que quer ser santo demais e não sei. Mas aí eu me lembro e eu não falava nada para ninguém, mas a coisa apertou em casa, que só tinha água para beber dentro da geladeira, e eu nunca falei para os irmãozinhos da igreja. Acabou o serviço, não tinha mais nada, eu abandonei tudo, e eu resolvi colocar no coração que eu ia viver só da obra. Eu dizia, Deus, o Senhor sabe, eu não vou falar para ninguém. Um desse obreiro, que era camarada, o Erle José, que hoje está lá no Maranhão, dirigindo congregações desses missionários que estão aí, disse assim, foi lá na casinha do irmão, e conversar com ele, disse, rapaz, pastor Antônio, irmão Antônio era diácono na época, eu levei a presbítero, eu fui lá no pastor, rapaz, não tem nada para ele comer, rapaz, não tem nada para ele comer, bora fazer uma cesta para ele. E foi na hora que eu vi, eu estava chegando, né, e ouvindo a conversa. Aí ele disse assim, mas rapaz, eu que não vou fazer cesta básica para vagabundo não, eu trabalho o dia inteiro lá de mecânico, não sei o que, ele que quiser que vai trabalhar, aquele vagabundo. Eu digo, irmão, a minha vida era a obra de Deus, eu atendia pessoas o dia inteiro, e à noite com aqueles dogrados lá naquela rua lá, e mexendo, fazendo a obra. A partir daquele dia, irmãos, eu coloquei no meu coração, eu digo, a partir de hoje eu vou trabalhar, porque o trabalho é digno. E não era porque eu era vagabundo não, eu era camarada trabalhador. A única vez que eu tirei uma férias, que não era férias, eu trabalhei como nunca, irmãos, como nunca. Eu passava de 2 a 3 meses, de o dia de passar menos oração de joelho, era 2 horas. Então não era brincava de ser crente não, naquele primeiro amor, irmão, mas aquele foi um balde de água grande, balde de água fria tão grande, mas tão grande, que eu só não desanimei na fé. Mas aí depois arrumei um trabalho, por isso que até hoje, toda a vida eu não gosto, e durante todo o tempo eu nunca dependi de salário.
e eu sempre dispensei salário. Eu fui olhar na Bíblia que o trabalhador é digno do seu salário. Se eu não aceitar, e Paulo ele não trabalhou contra isso, o trabalhador é digno do seu salário. Então aquilo que hoje me abençoa e eu recebo como salário, é recompensa daquilo que Deus está, irmãos, trabalhando na minha vida, porque Deus ele não deve nada para ninguém. Então é importante nós entendermos o valor do trabalho, inclusive para a gente não passar por uma situação tão dolorosa. Você não queira saber o quão difícil foi para a minha vida ouvir um negócio daquele dali. Depois foi embora, anos depois retornou e agradecendo, já uns 5 anos depois, agradecendo o pastor presidente que fez tudo por ele, e na época ele descia o mar e falava mal. Agradecer, nunca agradeceu aquilo que a gente fez por ele. Mas importante que Deus vê, irmãos. A pastora Vera já disse amém, é porque a gente já está se excedendo aqui no tempo, né? Acabou. Vamos ficar em pé? Irmão, e eu não falei quase nada do que a gente tinha que falar, mas esse tema nós vamos falar o mês inteiro, que é excelência do serviço cristão.